boa noite, a paz seja com todos, amém? Faz tempo que eu não venho mais aqui para a gente orar, fazer um vídeo da hora da esperança do culto ao seu lar. Eu gostaria de estar lendo aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 4, que diz: ministros de Cristo. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomos do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, e por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e a manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Graças a Deus, né, irmãos? A palavra de Deus aqui, Paulo, ele estava ali dando uma instrução, né, como ministro de Cristo e como um mordomo no ministério de Deus. Interessante que nós fomos chamados para ser mordomos, né? Nós não fomos chamados para ser artista, nem estar em cima de um púlpito se apresentando, mas o mordomo, o que o mordomo faz? O mordomo, ele administra, ele toma conta de algo que não é dele. Então, tudo que nós fazemos, não fazemos para a nossa glória, nós fazemos para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Aqui Paulo fala que cada um se ache fiel. O servo que foi chamado para pregar o evangelho deve se dedicar vigorosa e incansavelmente para levar as pessoas ao caminho da salvação. Eu achei interessante que esses dias eu estava vendo um pregador falar que nós não fomos chamados para abrir igrejas, nós fomos chamados para fazer discípulos. Então, aqui eu creio que Paulo estava dando essa instrução para Coríntios, falando que o servo que foi chamado para pregar o evangelho deve se dedicar vigorosa e incansavelmente para levar as pessoas ao caminho da salvação. Ele não deve fazer isto porque é pressionado, nem deve dominar as pessoas como se fosse senhor da vida delas. Então, a gente não é senhor da vida de ninguém, não devemos querer tomar posse da vida das pessoas. Cada um de nós temos que ter consciência de tudo que nós fazemos. Vamos ser julgados pelo aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós temos um compromisso com as coisas de Deus. Você que está me ouvindo aí tem um compromisso com as coisas de Deus. Então, por que nós vamos aprisionar as pessoas como se nós fossemos senhor da vida delas? Nós não somos. Nós somos chamados na liberdade, somos livres para adorar a Deus, somos livres para fazer a obra de Deus, somos livres para obedecer a Deus, mas nós não somos obrigados a nada. Nós considerem como ministro de Cristo e mordomos do ministério de Deus. Só isso. Nos consideremos como ministro de Cristo e mordomo do ministério de Deus. Dominar as pessoas como se fosse o senhor da vida delas, muito menos em tentar obter benefícios pessoais. Pelo contrário, com fidelidade, zelo e temor, o verdadeiro ministro deve pastorear o rebanho de Deus. Então, nós somos chamados para pastorear o rebanho de Deus. As vidas precisam, irmão, ser pastoreadas. As vidas precisam ser ensinadas. E também as vidas precisam querer aprender também, né, irmãos? Porque às vezes as pessoas querem ensinar. Às vezes as pessoas querem pregar,
mas às vezes também as pessoas não querem nem escutar e nem aprender. É importante as duas coisas. Nós temos que ensinar e a pessoa que está nos ouvindo tem que querer também aprender. Então aqui nós somos ministro de Cristo. Guarde isso no seu coração. Você e eu, nós somos ministro de Cristo. O ministro, ele não faz assim como se fosse o dono da pessoa. Não, nós não somos donos, nós somos mordomos. E o mordomo, ele administra as coisas do seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? O nome dele é Jesus, o maravilhoso, o grande eu sou, aquele que está conosco todos os dias. Ele enviou seu Espírito, Espírito Santo de Deus, para nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, né? Paulo sabia que estava diante de um tribunal de opiniões na igreja de Coríntio. Porém, ele ignorava o conceito que as pessoas tinham a seu respeito. O apóstolo mostrou que sua preocupação era concentrar em ser fiel ao Senhor Jesus e em agradar acima de tudo. De igual modo, o justo deve estar pronto para enfrentar críticas, julgamentos vindo de cristãos carnais e incrédulos, mas isto não deve ser motivo para fazer desanimar ou desistir da fé. Então você tem que estar pronto, irmãos, para receber crítica, para receber julgamento, mas isso você não pode desanimar da fé. Fica com essa palavra, com essa meditação hoje, né, de 1 Coríntios capítulo 4. Procura ler a Bíblia, estudar melhor, entender o que Deus tem para você. Amém? Amado Deus, neste momento estou junto com esses irmãos da Hora da Esperança, do culto ao seu lar, aonde o Senhor tem falado conosco aqui. Que Deus é aquele que é o Senhor que venha, o qual também nos trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, Senhor, cada um vai receber do Senhor. Vamos, Senhor Jesus, nesta noite, neste santo lugar, neste momento que eu oro junto com esses irmãos, por onde passar a minha oração, que eu estou clamando a Deus, como a intercessora, com as irmãs intercessoras que mudam o destino. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial na vida delas. Eu quero pedir ao Senhor que venha dar entendimento, conhecimento, sabedoria, crescimento na graça, no poder de Deus. Que elas venham entender que elas são ministro de Cristo, que elas não trabalham para o homem, ela trabalha para Deus. Não só ela, mas os irmãos que estão me ouvindo neste momento, por onde passar este clamor também. Aqui fala, nada julgueis antes do tempo, por ser falho, o ser humano está sujeito a fazer suas avaliações de formas imperfeitas e superficial. Por isto pode errar drasticamente em seu juízo. Por esta razão o Senhor Jesus nos advertiu, não julgamos o próximo, mas ao confiarmos que ele fará justiça aos seus. Isto não significa que o homem não possa discernir e formar sua opinião acerca de um assunto. Pelo contrário, ele precisa estar atento e vigilante para distinguir o certo do errado, o bem do mal. Então, Senhor, que nós possamos, através desta palavra, estar pronto para discernir o que é o bem e o que é o mal, o que pertence para nós, glória a Deus, e o que ainda não foi revelado para nós, Senhor, pertence a Deus. Mas não deixa nada oculto, Senhor. Não deixa nada escondido, para que nós não venhamos ser enganados em nenhuma situação da nossa vida. Se tem alguma coisa na palavra de Deus que ainda nós não temos conhecimento, não conhecemos, mas o Senhor é o Deus que nos dá entendimento, porque somos ministros de Deus. Abençoa esta irmãzinha, este irmão, abençoa esta família, esta casa, todos esses irmãos que oram comigo agora.
Senhor, que esses irmãos venham receber da parte de Deus aquilo que eles têm pedido a Deus. Talvez é uma venda de um apartamento, a venda de uma casa, a venda de um carro, a venda de um terreno. Eu não sei, meu Pai, mas o Senhor sabe. Talvez é na vida conjugal, não está indo, alguma coisa não está dando certo ali. Mas o Senhor é aquele que coloca tudo no lugar. O Senhor não deixa nada dividido, separado. O Senhor trabalha por aqueles que esperam no Senhor. Pai querido, coloca tuas mãos sobre essas vidas agora, quebrando todo jugo, todo peso, toda força ao contrário. Abra o entendimento dessas pessoas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nos dá vitória, nos dá ânimo, nos preenche da tua presença, nos dá a unção dobrada do teu Espírito Santo. Enche este vaso de azeite, enche este vaso de azeite, porque o que nós precisamos, Senhor, é ser cheios do azeite de Deus. Por isso, nos enche do teu azeite. E se tiver alguma enfermidade no nosso corpo, no corpo deste irmão, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, né? Leia aí depois, 1 Coríntios capítulo 4, que o Senhor quer falar mais no teu coração. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deus que te abençoe, em nome de Jesus.